Olha aqui, ó. A chapa está esquentando, gente. A chapa está esquentando pro lado do Corinthians, hein? Veja bem, presidente do clube da Série A do Brasileirão detonou o Corinthians. É isso aí, vamos falar sobre isso aí. E em cima disso, a Leila Pereira, presidente, né, do Palmeiras, se uniu ao Flamengo sobre a questão do fair play e também, indiretamente, citou o Corinthians. Também vamos falar sobre temporada, renovação e contratação do Flamengo para 2025. E o Valim Vasconcelos veio à tona, veio ali num vídeo e desmentiu uma questão aí, uma situação que aconteceu. Vamos falar tudo isso daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, que são 5 segundos. Fica com a gente aí, não sai daí não. Flamengo! Saudações rubro-negras! Uma ótima semana de jogão do Mengão. Aliás, 2 jogos do Flamengo. Essa semana, gente, volta, né, a normalidade do futebol brasileiro, acabar com essa data FIFA, graças a Deus. Eu não aguento mais. Eu nem falo, vocês sabem que eu nem falo da seleção brasileira. Vocês sabem disso aqui, eu não perco meu tempo. Aqui a gente fala de Flamengo. Não perco meu tempo falar seleção brasileira. Mas graças a Deus a data FIFA termina amanhã e aí volta a normalidade dos campeonatos que estão aí em andamento, né? E já quero agradecer aí, já nessa manhã, como sempre faço, começando os nossos vídeos todos os dias, o apoio que você, meu amigo, minha amiga rubro-negra, tem dado aqui ao nosso canal. Meu muito obrigado, vocês aí espalhado pelo Brasil, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E você que está chegando aqui agora, meu amigo, minha amiga, pela primeira vez, é rubro-negro. Rubro-negro, ajuda rubro-negro. Já te peço com muito carinho aí a tua atenção e a tua inscrição. Ajuda a gente a crescer, porque rubro-negro ajuda rubro-negro. Também deixa o teu like, que é importante para o crescimento do canal. Aciona o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos todos os dias no nosso canal, não é verdade? E também quer ser membro? Na descrição tem aqui o link, você clica lá e vira membro, né, do nosso canal. Eu já te agradeço essa força com todo o carinho aí de rubro-negro para rubro-negro. Bom, voltando ao campeonato, voltando às questões aí do Flamengo, graças a Deus essa semana o Flamengo tem assim uma semana decisiva. Por que a gente fala a semana decisiva? Bom, quinta-feira, né, às 20 horas no Maracanã, o Flamengo enfrenta o Fluminense, o clássico Fla-Flu, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, Fábio, o que você acha? Você acha que a gente tem chance? Gente, pode haver chance nessas 9 rodadas que faltam do campeonato? Até acredito, mas a gente deixou muito a desejar, então eu acredito que essa situação, essa questão é muito difícil, mas temos que acreditar, não podemos desistir de campeonato, não podemos escolher campeonato, o Flamengo não é de escolher campeonato, então o Campeonato Brasileiro está vivo, quem sabe aí Palmeiras, Botafogo, Fortaleza escorregam por essas 9 rodadas que faltaram aí, e a gente consegue um título que para mim é um dos mais difíceis, mas não podemos desistir jamais, até porque temos que ficar ali no G4, até para a classificação da Libertadores, né? Sabemos que ainda a gente tem a Copa do Brasil, mas vamos tentar os dois aí para a coisa ficar mais tranquila. E com isso o Flamengo vem treinando muito intensivo, né? A questão que o Felipe Luiz pede é muita intensidade no jogo, marcação alta, não deixando o adversário repetir. Tanto é que ele tem entrado em campo, tem mostrado. O Felipe Luiz trabalha dentro do campo. Ele trabalha com o jogador. Ele está fresco ainda, não tem um ano ainda, tem 10 meses que ele largou o futebol, pô. Então, um jogador fresco ainda, porte físico bom, saúde, tudo. Então, ele entra dentro do campo para mostrar o esquema tático. O Flamengo, ele quer pressão, mas para isso ele sabe que o time precisa estar com uma preparação física muito forte e é nisso que ele tem trabalhado. Bom, mas aí a questão
Fábio, como é que fica essa situação de temporada? Ano passado, esse ano, o Flamengo fez até pré-temporada nos Estados Unidos, vocês lembram, fez aqueles 2 amistosos, ganhou um, empatou o outro, ainda sob o comando do Tite. E como é que vai ser essa temporada do Flamengo? Como é que vai ser questões de renovação? Como é que vai ser questão de contrato? Bom, a gente sabe que a temporada do Flamengo começa em janeiro, né? O Felipe Luiz vai continuar no Flamengo. Galera, vou dizer uma coisa para vocês, vamos ser sinceros, nenhum dos candidatos à presidência do Flamengo fala. A única questão que eles usam, parece que usam a mesma frase, é que eles querem acompanhar o desenvolvimento, o desenrolar de Felipe Luiz para saber se ele continua no Flamengo, né? E tem muita gente aí que realmente até pode balancear do Felipe Luiz continuar. Eu acredito que o Luiz Felipe, que pegou essa banana quente na mão aí da questão da saída do Tite, né, da catástrofe que o Flamengo estava entrando, eu até acredito que ele vai fazer um bom trabalho como ele já começou. Tá? É uma banana quente na mão dele, a gente sabe disso. Mas ele é um cara esforçado, inteligente, bom, foi um ótimo jogador e vai ter uma carreira de técnico brilhante. A verdade no ICRS. Bom, mas a questão de Felipe Luiz ainda está muito, é uma incógnita ainda muito forte, porque não se sabe quem vai assumir. A mesma coisa é a questão de renovação. Nós temos aí Gabigol, que está uma indecisão se vão renovar ou não. Essa questão vai ter que ser resolvida. A do Davi Luiz, se ele vai também renovar ou não. Desses dois tirando, entram agora o Cleiton, o zagueiro, o Pulgar e o Varela, né, o volante e o lateral também. O que acontece? O contrato deles termina no final de dezembro do ano que vem, tá? 2025. Porém, gente, no meio do ano que vem, eles podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Sempre quando falta ali 6 meses, eles podem conversar com outro clube e assinar um pré-contrato. Bom, o que a diretoria fala desses 5 jogadores que eu acabei de citar na questão da renovação? Gabigol, que termina em dezembro, Davi Luiz, que termina em dezembro, e esses dois que terminam em 2027, mas já tem que tratar sobre a renovação para que não corram o risco deles assinarem o pré-contrato no meio do ano que vem. Bom, a atual presidência do Flamengo, a atual gestão do Flamengo disse o seguinte, que não quer se meter nessa questão. Ou seja, eles estão terminando o mandato, vai vir as eleições agora do Flamengo e eles vão deixar para quem for assumir a nova direção, a nova presidência, a nova gestão do Flamengo resolver essas questões. Ou seja, então nós temos em aberto, não adianta a gente cogitar se Gabigol vai embora, se Gabigol vai para a Bahia, se o Gabigol vai para o Cruzeiro, se Gabigol vai ficar no Flamengo. Não adianta cogitar isso, porque a diretoria já demonstrou, temos interesse, existe um namoro, um gosta, um não quer que o outro, mas a questão é que eles não vão botar a mão na fogueira agora. De repente, se o Rodrigo Dunsch vence as eleições, aí essa diretoria volta à tona, porque vão voltar o Landim como CEO, o cara importante do Flamengo. E digo mais, já falei aqui, Marcos Braz vai ser convidado a um novo cargo e ele vai aceitar. Anota o que eu estou falando, se essa chapa ganha, a chapa roxa, eles vão convidar. Anota o que eu estou falando, ainda mais que o Marcos Braz perdeu a eleição, não vai fazer mais nada ali da vida. Então ele vai aceitar realmente, de fato, um convite e anote que eu estou falando isso. Bom, mas vamos lá. A questão é que não adianta cogitar se esse vai para A, se vai para B, se vai para C, porque eles não querem se meter nisso e vão deixar para resolver isso se vencerem ou então para outra gestão do Flamengo, da presidência que vai assumir em janeiro. Não adianta questionar. Então isso fica aberto. Ninguém sabe se Felipe Luiz fica, ninguém sabe se os 5 jogadores que eu citei agora vão se renovar ou não vão renovar, ou cada um vai para um canto. A gente não sabe. Isso só vai ser definido no ano que vem com uma nova gestão que vai assumir o Flamengo. O que vier agora é muita sugestão, é muito blá blá blá, que pode ir para lá, pode ir para cá, pode ir para qualquer canto, desde que a nova diretoria vai decidir isso e fim de papo. Bom, e aí, falando dessa questão de política do Flamengo, né, as eleições vão ser dia 9 de dezembro, ou seja, galera, um dia depois do término do Campeonato Brasileiro, que termina dia 8, dia 9 é a eleição do Flamengo. E por falar nisso,
muitos sócios estão chateados. E por quê? Porque as eleições dia 9 caem justamente num dia útil. Não vai cair num sábado e nem num domingo, vai cair no dia útil. Então há uma dificuldade de votação deles, falando que há uma dificuldade de votação por ser um dia útil, de trabalho, de corre-corre, a dificuldade de votar, principalmente os que são o off-Rio. Mas já foi levantada essa questão, mas nada foi mudado e será dia 9, no dia útil mesmo da semana. Não se pode fazer nada disso. E com isso surgiu aquele boato, né, do Valim Vasconcelos, né, ter largado a candidatura dele e se aliar ao Rodrigo Dunche. Lembra? Que saiu até a musiquinha da chapa do Rodrigo Dunche. O Valim é nosso. Bom, ontem, domingo, o Valim veio pela internet, no vídeo do Instagram, e falou o seguinte: gente, eu não estou largando a candidatura e muito menos estou apoiando o Rodrigo Dunche. E ele frisou foi bem claro dizendo o seguinte, que eu fui convidado para um churrasco e fiquei lá na chapa deles, né, no churrasco deles, de 5 a 10 minutos. E aí eles fizeram essa brincadeira, o Valim é nosso. E ele falou assim, ó, eu não sou inimigo deles, eu sou adversário político, mas não sou inimigo deles. E surgiu essa brincadeira, mas eu vou com a minha candidatura até o final. Inclusive, né, o Valim trabalhou no Flamengo, né, como diretor do Flamengo ali, dirigente do Flamengo, trabalhou até 2020 na gestão do Landim. Depois ele largou por não concordar, né, com situações que a diretoria tomava, então ele largou. Mas ele trabalhou com o grupo do Landim. Mas ele disse que não, que ele vai com a candidatura dele até o final, e foi uma brincadeira que eles fizeram e não tem nada a ver, ele não está apoiando o Rodrigo Dunche. O Rodrigo Dunche está lá, eu estou aqui, né? Rodrigo Matos está aqui, Maurício Matos está aqui, o BAP está lá e fim de papo, cada um na sua. Foi apenas 5, 10 minutos que eu participei, né? Porque eles são adversários, mas não são meus inimigos, foi a declaração dele. Meus amigos, e com isso, a chapa começa a esquentar muito para o Corinthians. E tem que haver uma providência dentro disso. Tá ficando ridícula a coisa. Eu não sei por que tanta proteção numa situação dessa, um clube que está indo às favas de falência, devendo aí 2 bilhões e 300 milhões, a dívida só aumenta, mas a questão é a seguinte: primeiro, o Flamengo, né, não aceitou a questão do pagamento como o Corinthians quer fazer na questão do Hugo Souza, o goleiro do Flamengo, que ainda é do Flamengo. Está emprestado, o Corinthians pagou os R$1.190.000, já foi pago, pagou 1 milhão de multa para jogar pelo jogo do Brasileiro da Copa do Brasil, como vocês sabem, mas aí a questão dos 4 milhões de euros que custa o Hugo, quase 5 milhões de reais, o Corinthians quer fazer a proposta de pagar em 4 parcelas. E o Flamengo tem e teve o direito de negar e disse que não. Ainda mesmo assim, o Corinthians apresentando um fiador, que é a Brax, que é aquela empresa de placas luminosas que fica lá na Neoquímica, né, que patrocina ali o Corinthians. Mesmo assim, o Flamengo negou e diz que quer o pagamento à vista, porque isso já foi acordado, isso já foi falado, mas o Flamengo não concorda, até porque com o Mateuzinho, meus amigos, eles só pagaram a segunda parcela, a terceira parcela, que é de 8 milhões, já foi vencida a 5 de agosto e não pagaram. E o Flamengo entrou exigindo o direito. E ainda faltam 2 parcelas, 2025 e 2026, cada uma de 2,5 milhões, ou seja, se você totalizar a parcela atrasada com mais 2 que faltam, são 13 milhões que o Corinthians ainda deve ao Flamengo pelo Mateuzinho. E ainda estavam querendo levar o Alan. Por mim, pode até levar o Alan, desde que pague à vista. Ninguém vai, a torcida não vai criar problema do Alan, que não se desenvolveu no Flamengo. Pode até levar o Alan, mas tem que pagar o Souza à vista, né, o Hugo Souza à vista. E se quiser levar o Alan, tem que pagar, mano.
A coisa está tomando uma proporção e com isso, né, o presidente do clube da Série A do Brasileirão, né, o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, cara, ele detonou o Corinthians. Vou mostrar aqui, ó, o que ele falou. Porque isso já está virando uma questão assim de honra para os clubes. Os clubes não estão aguentando isso. Então ele falou o seguinte, e na questão ele ainda citou, né, pelo o volante Ranieri, que eles deram para o Corinthians, e o Corinthians está com o jogador e din-din que é bom para o Cuiabá, nada pelo volante Ranieri. Então ele vem dizendo assim, a situação do Corinthians é ridícula, ele falando. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro, porque não está pagando ninguém, isso é verdade. Né? Não está pagando ninguém. E está pagando 4 milhões por mês a um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês por Memphis Depay. O mandatário, em entrevista à Rádio Bandeirantes, precisa criar uma regra de que o jogador só pode entrar em campo se a parcela estiver em dia. Se a parcela não for paga, não pode jogar. O Corinthians está disputando com o Cuiabá para permanecer na Série A. E todo dia sai uma notícia de conta que foi bloqueada de problema de patrocinador e que está contratando jogadores de seleções, concluiu. Realmente está ridículo. E com isso, o que acontece? Vamos lá. E aí falou o seguinte, a Leila Pereira, presidente do Corinthians, se juntou ao Flamengo. Né? Se juntou ao Flamengo. Na questão de quê? Voltar à tona a questão do fair play. Porque ela também bateu, ela jogou uma indireta para o Corinthians. Ela disse assim, ó, olha aqui o que a Leila Pereira falou. Ela disse aqui, ó, se eu for reeleita presidente do Palmeiras, ela falando, né, eu vou conversar de uma forma muito séria sobre o fair play financeiro no Brasil. Isso tem que ser visto urgentemente, porque é injusto. O Palmeiras paga tudo em dia e disputa com os clubes que não pagam absolutamente ninguém. Sabe de quem está falando. Mas contratam a si mesmo. Aliás, eu não sei como o atleta vem para um clube, sabe que não vai receber, sabe que o salário dele se paga de 6 em 6 meses. Poxa, não é possível, disse antes de finalizar. E é verdade. Corinthians deve salário atrasado, deve muita coisa, galera. Mas disputa um campeonato com um clube que paga tudo em dia e que às vezes deixa de contratar para não interferir nos seus compromissos financeiros, como no Palmeiras. Eu não vou fazer loucura. Por quê? Porque tenho responsabilidade e quero pagar em dia. Se você não paga em dia, você não pode contratar, não pode. E os dirigentes teriam que se responsabilizar pessoalmente pelas suas irresponsabilidades que causam nos clubes, disse a entrevista à rádio, uma entrevista à Metrópolis. E isso é verdade, gente. A coisa está tomando uma proporção, a coisa está tomando um tamanho que não é possível, cara. Os clubes levam prejuízo porque não recebem. E aí é fácil, você pega jogador, contrata jogador, pega jogador por empréstimo, participa dos campeonatos como uma coisa normal e os clubes que estão emprestando ou vendendo seus jogadores não recebem. Então isso realmente está tomando uma proporção muito grande e isso pode ter assim problemas no futebol brasileiro e é verdade. Agora vamos acompanhando sempre e trazendo essas notícias, atualizações aqui no nosso canal. Tá legal, galera? Vamos ficando por aqui. Obrigado pelo carinho. Não deixa de ajudar o nosso canal. Voltamos a qualquer momento com mais notícias atualizadas sobre o nosso Flamengo. Salve, salve torcida do Flamengo. Salve, salve nação rubro-negra.